E aí, jovens, beleza? Meu nome é João Gabriel Silva Azevedo e estou aqui para mais uma videoaula de Química Geral, disciplina ministrada pelos meus queridos professores Luiz César Rodrigues e Flávio Borges. Hoje, continuarei a lista de vídeos sobre a matéria e as suas aplicações, tratando dessa vez de concentrações de soluções, estequiometria e análise química. Conforme mencionado no vídeo sobre substâncias e misturas, as soluções são misturas homogêneas, em que na grande maioria das vezes o soluto, substância que se dissolve, está em menor quantidade e o solvente, substância que dissolve o soluto, está em maior quantidade. No cotidiano, dependendo da quantidade de soluto e de solvente presente na solução, costumamos dizer que ela é fraca ou forte, indicando a sua saturação. No entanto, existem determinadas ocasiões em que a quantidade de soluto e de solvente presente na solução deve ser exata, como no caso de injeções intravenosas, como o soro fisiológico, e de soluções usadas em laboratórios e indústrias químicas. A grandeza que relaciona isso é a concentração. Assim, podemos dar a seguinte definição. Concentração de soluções químicas refere-se à quantidade de soluto que existe em uma quantidade padrão de solução, ou em uma quantidade padrão de solvente. As concentrações das soluções podem ser medidas usando-se diferentes unidades ou relações numéricas, que dependem das grandezas que estão sendo relacionadas. As principais concentrações usadas são as mostradas na imagem. Primeiro, a concentração comum ou concentração em massa. Ela relaciona a quantidade de massa do soluto presente em um determinado volume da solução. Sua unidade no sistema internacional é gramas por litro. E também temos a concentração em quantidade de matéria ou concentração em mol. É também conhecida por concentração molar e por molaridade. Relaciona a quantidade de matéria, mol, do soluto presente em um determinado volume da solução. Sua unidade no sistema internacional é mol por litro. Também é importante o cálculo do título ou porcentagem em massa. Ela relaciona a massa do soluto e a massa da solução. Não possui unidade ou fala-se em termos de porcentagem. Quando queremos indicar a porcentagem em massa, basta multiplicar o resultado obtido por 100%. Um exemplo é o soro fisiológico, mostrado na imagem, que é uma solução de água destilada com NaCl, ou cloreto de sódio. Assim, quando vemos em seus rótulos a porcentagem em massa igual a 0,9%. Isso significa que 100 gramas da solução contém 0,1 grama de NaCl. Desta forma, podemos concluir que seu título é igual a 0,009. Também tem a molaridade, que relaciona a quantidade de matéria de um soluto, os mols, pela massa em kg do solvente. Agora temos um exercício sobre concentração para entendermos melhor. O soro fisiológico contém 0,900 gramas de NaCl. Massa molar igual a 58,5 gramas por mol em 100 ml de solução aquosa. A concentração do soro fisiológico, expressa em mol por litro, é igual a. Então vamos agora para a resolução. Observando os dados fornecidos pela questão, você deve utilizar a fórmula da molaridade. Além disso, também não deve esquecer de transformar os 100 ml da solução para litros, resultando em 0,1 litros. Então, usando a fórmula, molaridade igual a massa do soluto sobre massa molar vezes volume. Então, vai ser 0,900 sobre 58,5 vezes 0,1, chegando no resultado 0,154 mol por litro. Então, a letra D é a resposta. Agora vamos para outro exercício. Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Massa do refrigerante em comum igual a 331,2 gramas e a massa do refrigerante diet igual a 316,2 gramas. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração, em gramas por litro, de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente. Agora vamos para a resolução. Sabe-se que a diferença entre a massa do refrigerante comum e do diet é somente por causa do açúcar. Então a massa do açúcar vai ser a massa do refrigerante comum menos a massa do diet, que vai ser 331,2 menos 316,2, resultando em 15 gramas.
Fazendo uma simples regra de 3, temos que 15 gramas de açúcar equivale a 0,3 litros de refrigerante, no caso os 300 ml. Então, quantas gramas de açúcar vão equivaler a 1 litro? Fazendo as contas, temos 15 vezes 1 sobre 0,3, resultando em 50. Então, a resposta é a alternativa E, 50 gramas de açúcar por litro. Vamos agora passar para outro assunto muito importante, que é a estequiometria. A estequiometria é a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química. Ela compreende cálculos matemáticos simples para conhecer a proporção correta de substâncias a serem usadas. Os princípios da estequiometria se baseiam nas leis ponderais. Elas regem as reações químicas, pois foram estabelecidas a partir de estudos experimentais com as massas dos componentes que participam de uma reação, ou seja, dos reagentes, substâncias que estimulam a reação, e produtos, as substâncias que são originadas. Essas leis foram postuladas no final do século XVIII e trouxe grandes avanços para a química, servindo de base para a conceituação da estequiometria e outras teorias. Como as leis ponderais relacionam as massas das substâncias que compõem uma reação química, engloba duas formulações importantes: a lei de conservação das massas e a lei das proporções. No ano de 1774, o francês Antoine Laurent Lavoisier, considerado o pai da química moderna, realizou diversos experimentos de combustão e calcificação de substâncias, a fim de observar a variação das massas depois das reações químicas. Diante das tentativas, ele percebeu que ao calcinar metais expostos ao ar, sempre acontecia a formação de óxidos, cujo peso era maior que o metal original. Já a combustão de matéria orgânica, a exemplo do carvão, resultava em uma massa inferior. Além disso, notou que as reações eram ativadas por algum elemento. Era o oxigênio, que recebeu esse nome somente anos depois. Mas foi através da calcinação do mercúrio dentro de um recipiente fechado, produzindo óxido de mercúrio 2, que Lavoisier identificou uma elevação no nível de mercúrio, ocupando todo o espaço do ar. Mas o recipiente fechado continuou com a mesma massa do início da reação. Assim, chegou à conclusão que quando a reação química é feita em sistema fechado, a massa se mantém constante do começo ao fim, ou seja, a soma das massas dos reagentes será sempre igual à soma das massas dos produtos. Atualmente, a lei de Lavoisier é reconhecida pelo enunciado: a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação. Entre as leis ponderais, a da proporção constante é uma das mais conhecidas. Definida pelo farmacêutico e químico francês Joseph-Louis Proch, após a realização de experimentos em substâncias puras, formadas por apenas um tipo de molécula, diz que tanto as massas dos reagentes quanto dos produtos apresentam uma proporção constante, independente das quantidades usadas na reação. Isso significa que, independente da maneira como a substância é produzida, a sua composição química sempre será a mesma. A lei de Proust baseia-se em: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Assim, átomos não são criados ou destruídos de uma reação química. Logo, a quantidade de átomos de determinado elemento químico deve ser a mesma nos reagentes e nos produtos. Existem várias formas de se resolver problemas com cálculos estequiométricos. Vamos seguir alguns passos para a sua resolução. Passo 1. Escreva a equação química com as substâncias envolvidas. Passo 2. Faça um balanceamento da equação química, e para isso é preciso ajustar os coeficientes para que os reagentes e produtos contenham a mesma quantidade de átomos, segundo as leis ponderais. Passo 3. Escreva os valores das substâncias, seguindo os dados do problema e identificando o que se pede. Passo 4. Estabeleça a relação existente entre os números de moles, massa e volume, de acordo com os valores a seguir. Que 1 mol corresponde a 6,10 elevado a 23 moléculas, segundo a constante de Avogadro, equivale à massa molar em gramas e o volume, igual a 22,4 litros. E passo 5. Faça uma regra de 3 simples para calcular os valores que são pedidos na questão ou problema. Temos aí um exercício para mostrar como são esses passos. Quantos moles do gás hidrogênio são necessários para a formação de amônia, NH3, sabendo que a quantidade do gás nitrogênio é de 4 moles? Primeiro passo, escrevemos a reação, está aí, N2 mais H2 igual a NH3. Passo 2. Na equação, as quantidades de átomos não estão equilibradas. Há 2 átomos de nitrogênio e 2 de hidrogênio nos reagentes, enquanto que no produto há 1 átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Começando pelo nitrogênio, acertamos o coeficiente no produto,
N2 mais H2 é igual a 2 NH3. O nitrogênio ficou equilibrado nos dois lados, mas o hidrogênio não. N2 mais 3H2 é igual a 2 NH3. Agora sim. No passo 3, temos o valor dado pelo exercício, 4 moles de N2, e o valor pedido pelo exercício, quantos moles de H2. Então escrevemos x moles de H2. No passo 4, é estabelecer as relações correspondentes quando necessário. Nesse exemplo não há necessidade porque é de mol com mol. Na reação equilibrada acima, observa-se que a relação é de 1 mol de N2, que reage com 3 moles de H2. O passo 5 é fazer a regra de 3. Mas atenção, coloque sempre os valores de uma substância sobre ela mesma ao montar a regra de 3. No exemplo, nitrogênio sobre nitrogênio e hidrogênio sobre hidrogênio, como se vê abaixo. 1 mol de N2 equivalendo a 3 moles de H2 e 4 moles de N2 equivalendo a x moles de H2. Fazendo as contas, temos que x moles de H2 é igual a 3 moles de H2 vezes 4 moles de N2 sobre 1 mol de N2. Fazendo as contas, e eliminando denominadores iguais, temos que x moles de H2 é igual a 12 moles de H2. Para finalizar o assunto, temos a análise química. Ela segue a base da química analítica, que é o ramo da química que envolve a separação, identificação e determinação das quantidades relativas dos componentes de uma amostra. Temos a química analítica qualitativa, que revela a identidade dos elementos e compostos de uma amostra e é importante para a marcha analítica. E temos a química analítica quantitativa, que indica a quantidade de cada substância presente em uma amostra, muito importante para a gravimetria e volumetria. A análise química passa por algumas etapas gerais. Primeiro, a formulação da questão, depois a seleção do método, depois a obtenção da amostra e após isso o processamento dessa amostra. Depois é feita a pergunta: a amostra é solúvel? Se sim, a propriedade é mensurável? Se não, é realizada a dissolução química, para depois se fazer a pergunta se a propriedade é mensurável. Se for, há a eliminação das interferências e se não, há a mudança da forma química, para depois haver a eliminação das interferências. Depois, a medida da propriedade X, depois o cálculo dos resultados, e aí vem a estimativa da confiabilidade dos resultados, para depois o relatório de interpretação, para no fim chegarmos à conclusão. O laboratório é o lugar apropriado para a execução dos experimentos. É indispensável que tenha uma iluminação boa, água em abundância, eletricidade, equipamentos e um profissional. Todos esses itens são obrigatórios para se obter resultados dentro dos padrões exigidos. Assim como nos hospitais, o laboratório também pode e deve se beneficiar dos processos de acreditação e certificação, pois é através deles que se podem assegurar sistematicamente a segurança e a qualidade dos procedimentos. Afinal, esses dois aspectos garantem a confiabilidade do serviço prestado. Para que a acreditação seja finalmente concedida, o órgão acreditador observará os seguintes itens: o desempenho e controle da qualidade geral, uso de metodologias e especificações nos testes, nível de qualidade dos produtos, reagentes, controles e meios, capacidade dos equipamentos, forma de manuseio das amostras e avaliação interna de performance e avaliação externa de qualidade. Os resultados analíticos são responsáveis por determinar as consequências das decisões no controle de qualidade dos produtos produzidos, no controle de processos de produção, no desenvolvimento de novos produtos e também nos fatores ambientais e de saúde. Todo esse trabalho é realizado pelo analista químico. Na maior parte dos casos, seu trabalho refletirá em uma série de benefícios para o usuário ou para o consumidor, dos produtos elaborados pelas indústrias ou empresas. Na medicina, por exemplo, a química analítica está sempre presente, seja na determinação das concentrações de elementos para o controle de doenças, seja na análise de exames para diagnósticos mais precisos. Está presente também na análise de íons e determinação de suas funções, na contração e relaxamento muscular e na condução de impulsos nervosos. Os métodos analíticos são utilizados também no controle da poluição ambiental, na determinação da concentração de nutrientes em alimentos e em diversos outros processos, indicando a natureza interdisciplinar da química analítica e a sua importância vital em laboratórios médicos, industriais, governamentais e acadêmicos. Então ficamos por aqui. Essa vai ser a minha última videoaula, já que a série de vídeos sobre matéria acabou, mas espero vê-los em breve quando outros assuntos sobre química surgir.
Obrigado a você por assistir até aqui. E se gostou, já vai deixando like, se inscrevendo no canal. Fiquem bem, até a próxima e valeu!